Olá! Dentre as várias questões levantadas pela reflexão marxiana, encontra-se aquela fundamental na qual procura determinar a origem do valor das mercadorias. Havia, em certo sentido, a convicção de que a mercadoria ela tem o seu valor na medida em que circula. Portanto, é a circulação de mercadorias, o preço pago pelas mercadorias, que definia o seu valor. Ou então, este valor era definido arbitrariamente. Embora indícios tenham sido fornecidos a respeito da origem do valor desde os estudos de William Pett, não se chegou, no entanto, ou não se havia chegado, no entanto, até a época de Marx, a uma compreensão a respeito de onde vem a riqueza do capitalista. Será Marx que, com seus estudos, elaborará a teoria da mais-valia. Portanto, a riqueza do capitalista não brota de um ato de arbitrariedade, e sim da extração de um mais-trabalho, de um sobre-trabalho, que é apossado pelo capitalista. Para discutir esta questão, Marx levanta no capítulo 10 de Salário, Preço e Lucro, a reflexão a respeito da produção da mercadoria, portanto, de como surge o valor da mercadoria. O capítulo 10 tem por título geral: o lucro obtém-se vendendo uma mercadoria pelo seu valor. Portanto, se o capitalista ganha, isto ocorre em razão de determinações objetivas da própria produção capitalista, e não em razão de subjetividades ou de vontades arbitrárias por parte dos donos do capital. Marx, para construir o seu raciocínio, vai partir da existência de uma jornada de 12 horas de trabalho. Jornada esta onde as primeiras 6 horas são destinadas a repor a força de trabalho do trabalhador. Portanto, nas 6 horas iniciais, gera-se um quantum de valor que será correspondente ao salário do trabalhador. Marx vai definir estas 6 horas como tendo gerado um valor de 3 shillings. No entanto, o trabalhador foi contratado por 12 horas. Isto quer dizer que, mesmo tendo gerado uma quantidade de valor que vai ser recebida sob a forma de salários e com a qual o trabalhador vai comprar tudo aquilo que tem necessidade para manter-se vivo, assim como a sua família, o trabalhador continua operando, fabricando mercadorias, produzindo mercadorias nas outras 6 horas. Portanto, nestas outras 6 horas, ele gerará outros 3 shillings, dentro de um total de 6 shillings na jornada de 12 horas. Marx introduz neste capítulo também o fato de que, quando o trabalhador operacionaliza sobre a matéria-prima, ele já está operacionalizando sobre uma determinada quantidade de valor que anteriormente foi produzida. Quando se transforma, por exemplo, algodão em fio, nesta transformação já está incorporado também um certo quantum de valor. É importante destacar este elemento porque Marx vai trabalhar aqui com duas grandes jornadas de produção. A primeira, a que envolve 12 horas de trabalho, e a segunda, aquela que contém 24 horas de trabalho passado, ou seja, de trabalho morto. Isto quer dizer, de valor que já foi incorporado à mercadoria. E é a partir da consideração destes dois elementos, ou seja, do atual ciclo de produção de mercadorias e do anterior ciclo de produção de mercadorias,
que passaram a servir como matérias-primas para a realização da produção, que ele constrói a sua reflexão neste curto capítulo. Portanto, observemos como Marx constrói esta reflexão. Diz ele, parte de duas hipóteses. Suponhamos que 1 hora de trabalho médio materialize um valor de 6 pence, ou 12 horas de trabalho médio, um valor de 6 shillings. Aqui temos 3 elementos. Primeiro deles, trabalho médio, no sentido de que o capital procurará no mercado uma força de trabalho que operacionalize sobre as matérias-primas dentro de um ritmo médio. Não vai contratar um trabalhador que tem um ritmo de produzir uma mercadoria em 3 horas e outro que produz a mesma mercadoria em 1h30. E vai procurar encontrar esse trabalhador médio no mercado, ou seja, aquele que produz a mercadoria no tempo médio de 1h30. Outro elemento que ele coloca aqui é a questão da hora de trabalho. No capítulo 8 do Capital, quando Marx discute a jornada de trabalho, ele vai mostrar como que é importante para o capitalista calcular a hora de trabalho, pois calculando a hora de trabalho, o capitalista consegue jogar com uma maior ou menor exploração da força de trabalho. Portanto, a suposição é de que, em 1 hora, o trabalhador acrescente 6 pence de valor a uma mercadoria e, em 12 horas, acrescente 6 shillings de valor a uma mercadoria. Como, dentro da jornada de 12 horas, metade é destinada ao capitalista e metade ao trabalhador, isso significa que nas primeiras 6 horas de trabalho é gerado um quantum de valor que será pago sob a forma de salário ao trabalhador. E estas 6 horas correspondem a 3 shillings, uma vez que nas 12 são geradas 6 shillings. Suponhamos ainda, nesse sentido, prossegue Marx, suponhamos ainda que o valor do trabalho represente 3 shillings, ou o produto de 6 horas de trabalho. Se nas matérias-primas, maquinaria, etc., consumidas para produzir uma determinada mercadoria se materializam 24 horas de trabalho médio, o seu valor elevar-se-á a 12 shillings. Ou seja, existe inicialmente a jornada de 12 horas, onde serão gerados 6 shillings de valor da mercadoria. No entanto, para operacionalizar sobre a força, sobre as matérias-primas, o trabalhador precisa se apossar de algo que já foi produzido. Portanto, ele vai se apossar para realizar a mercadoria sob o controle do capital de 24 horas de trabalho passado, de trabalho médio passado, aquilo que Marx posteriormente chamaria de trabalho morto. Se 12 horas de produção equivalem a 6 shillings, significa que 24 horas de produção equivalem a 12 shillings. Consequentemente, você já tem aí, para o capitalista, a necessidade de repor tanto os 12 shillings que vai gastar em mercadoria, em matérias-primas, maquinaria, etc., quanto também pagar o salário, os 3 shillings, e ainda sair da produção com 3 shillings de lucro. Este é o raciocínio que Marx vai estar apresentando aqui. Voltemos, então, a Marx. Se, além disso, o operário empregado pelo capitalista junta a estes meios de produção 12 horas de trabalho, temos que estas 12 horas se materializam num valor total de 12 shillings. Portanto, o valor total do produto se elevará a 36 horas de trabalho materializado, equivalente a 18 shillings. O raciocínio aqui é simples. 24 horas de trabalho passado, mais 12 horas da atividade produtiva atual. Isto corresponde a 36 horas. Se em cada 12 horas é acrescentado 6 shillings de valor às mercadorias,
36 horas corresponderão a 18 shillings de valor que foram acrescentadas pela produção ou pelo dispêndio da força de trabalho, tanto da passada quanto da atual. Portanto, o valor total do produto se elevará a 36 horas de trabalho materializado, equivalente a 18 shillings. Porém, como o valor do trabalho ou o salário recebido pelo operário só representa 3 shillings, decorre daí que o capitalista não pagou equivalente algum pelas 6 horas de sobretrabalho realizado pelo operário e materializadas no valor da mercadoria, ou seja, nas 6 horas restantes da produção atual, ele não vai pagar nada ao trabalhador. Vendendo esta mercadoria pelo seu valor por 18 shillings, uma vez que o capitalista precisa repor o que gastou nas matérias-primas, ferramentas e tudo mais, e também o salário do trabalhador e ainda sair com algum. Vendendo esta mercadoria pelo seu valor por 18 shillings, o capitalista obterá, portanto, um valor de 3 shillings, para o qual não pagou o equivalente. Estes 3 shillings representarão a mais-valia ou lucro que o capitalista embolsa. O capitalista obterá, por consequência, um lucro de 3 shillings, não por vender a sua mercadoria a um preço que exceda o seu valor, ou seja, o tempo de trabalho social médio que foi necessário para produzir tanto a antiga mercadoria quanto a nova mercadoria, mas por vendê-la pelo seu valor real. Marx prossegue observando que o valor de uma mercadoria se determina, portanto, não pela circulação, não pelo preço que ela vai ter na circulação, e sim pelo tempo de trabalho social médio que nela foi materializado. O valor de uma mercadoria se determina pela quantidade total de trabalho que encerra. No caso, ali, existe as 24 horas de trabalho morto e mais as 12 horas de trabalho atual do novo circuito de produção. Mas uma parte desta quantidade de trabalho representa um valor pelo qual se pagou um equivalente em forma de salários, os 3 shillings. Outra parte se materializa num valor pelo qual nenhum equivalente foi pago, que é aquilo do qual se apossa o capitalista. Uma parte do trabalho incluído na mercadoria é trabalho remunerado. A outra parte, trabalho não remunerado. Logo, quando o capitalista vende a mercadoria pelo seu valor, isto é, como cristalização da quantidade total de trabalho nela invertido, o capitalista deve, forçosamente, vendê-la com lucro. Vende não só o que lhe custou um equivalente, como também o que não lhe custou nada, embora haja custado o trabalho do seu operário. Com isto, conclui Marx, o custo da mercadoria para o capitalista e o custo real da mercadoria são coisas inteiramente distintas. Repito, pois, que lucros normais e médios se obtêm vendendo as mercadorias não acima do que valem, e sim pelo seu verdadeiro valor. É um capítulo curto, mas que coloca de uma maneira clara de onde vem o valor da mercadoria e de onde nasce a acumulação de riqueza por parte do capitalista. Espero que tenham gostado desta pequena discussão. Encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas, e de nossa parte, continuaremos aqui resgatando e tentando explicar estes textos que possam contribuir para a formação dos novos estudantes e das jovens gerações de pesquisadores. Até uma próxima.